Laboratório do Dino. Olá, eu sou o professor Dino, professor de Química do Colégio e curso pré-vestibular Oficina do Estudante, aqui o grande cursinho de Campinas. E o nosso vídeo de hoje, o nosso Laboratório do Dino, a gente vai falar um pouquinho sobre soluções eletrolíticas. O que vai ser uma solução eletrolítica? Solução eletrolítica é aquela que você pega um soluto, dissolve dentro do solvente, no caso geralmente água, e quando você coloca o soluto dentro da água, vai acontecer o quê? Uma liberação de íons. No caso, uma substância iônica vai dissociar, vai liberar íons. E uma substância molecular, no caso de ácidos, em água, acaba liberando, ionizando em H+, isso é o ânion correspondente do ácido. Então acaba também liberando íons. Quando tiver essas duas situações, uma substância iônica ou uma substância molecular liberando íons, aí eu vou ter uma solução que tem eletrólitos, que vai ser a capacidade de conduzir corrente elétrica. Aí eu preparei aqui para a gente 6 solutos diferentes. Eu tenho ácido clorídrico, hidróxido de sódio, sulfato de cobre 2, ácido acético, cloreto de sódio e sacarose. Para fazer o nosso teste, eu preparei um circuito utilizando uma arandela com uma lâmpada comum, uma lâmpada incandescente comum. Aí eu fiz um circuito aberto. Nesse circuito aberto, eu acabei colocando o quê? 2 espetinhos para manter a distância preso com durex. Se você reparar, quando você fecha o circuito, a lâmpada acende. Tá? Então, fechei o circuito, a lâmpada acende. Então você pode fazer isso com acompanhamento de um adulto, onde ele vai verificar esse processo, essa reação. E para fechar o circuito, eu vou preparar soluções. Aí, se a minha solução liberar íons, os íons eles vão conduzir a corrente elétrica e a lâmpada vai acender. Tá? Para preparar minha solução, vou utilizar minha piceta com água. Então, se for fazer esse tipo de experiência na sua escola ou na sua casa, um projetinho bem simples é o quê? Utilizar copinhos de brigadeiro, coloca esses materiais diferentes e você dissolve com água. Cada solução preparada com água, você faz esse teste, esse material que vai servir como teste de condutância ou teste de condutividade elétrica. Tudo bem? Então, para fazer minha experiência, estou protegido com o meu jaleco, com o meu óculos de segurança e agora eu faço a nossa experiência. Então, primeira solução, pega uma solução com ácido clorídrico, HCl. Então eu peguei aqui o HCl, que na verdade é um gás a temperatura ambiente, quando ele está na forma pura, mas quando dissolve em água ele forma uma solução ácida. E agora eu faço o quê? Eu vou pegar a minha solução e vou mergulhar os meus eletrodos dentro dessa minha solução. A gente observa que a lâmpada acende. Então eu faço, quando mergulha, a lâmpada acende. Então eu posso dizer que é uma solução que formou um eletrólito. Tudo bem? Então vamos verificar o que aconteceu. O HCl, dentro da água, ele vai liberar o íon H+, e o íon Cl-. Se meu material, meu soluto, liberou íons, então eu falo que formou uma solução eletrolítica, capaz de conduzir corrente elétrica. Tudo bem? Nossa segunda solução. A nossa segunda solução, eu vou preparar com hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica, a gente coloca um pouquinho de água. Vou usar aqui uma pequena colherzinha para homogeneizar um pouquinho. E agora a gente vai fazer o nosso teste. O hidróxido de sódio é uma substância iônica, formada por metal e ametais. Então a gente vai mergulhar os nossos eletrodos e verificar se a lâmpada acende. Então verificando, a lâmpada acendeu. Opa, então a lâmpada acendeu, aconteceu uma condutividade, porque houve uma liberação de íons do meu soluto na água. Então, como a gente pode descrever isso? A gente pode pegar o nosso hidróxido de sódio, que em água liberou o cátion Na+, e o ânion OH-. Então ele também é um eletrólito, capaz de formar uma solução eletrolítica. Tudo bem? Terceiro soluto, sulfato de cobre 2, é um sal bonitinho, sal de cor azul, parece sabão em pó de roupa. Adiciono um pouquinho de água com a minha piceta. Agora a gente pega a colherzinha, homogeneiza um pouquinho para preparar a minha solução. Eu preparei uma soluçãozinha de cor azul. Também é um material iônico. Vamos verificar se formou, no caso, uma solução eletrolítica.
Pego meus 2 eletrodos, mergulho e a lâmpada acendeu. Então a gente pode estar verificando que a solução de sulfato de cobre 2 também formou uma solução eletrolítica. Então, a gente pode escrever essa reação. O sulfato de cobre 2 com a água, ele vai liberar cobre 2+, e o ânion sulfato. Então, liberou íons em solução, formei uma solução eletrolítica capaz de conduzir corrente elétrica. Terceira solução, ácido acético, que você encontra no vinagre, caso você não consiga ácido acético puro. O ácido acético é um ácido orgânico, e vamos verificar o que aconteceu agora. Se você reparar, ó, a lâmpada acendeu muito fraquinha. Por que ela acendeu muito fraquinha? Porque os ácidos orgânicos, eles são ácidos que não são tão fortes como os ácidos inorgânicos, como o ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido perclórico, ácido nítrico. O ácido acético, ele é um ácido orgânico. E por ser um ácido orgânico, o que vai acontecer? Quando você coloca ele na água, ele vai liberar o íon acetato e o cátion H+. Só que acontece uma reação chamada reação reversível, onde vai ter predominância da forma não ionizada junto com a forma ionizada. Eu vou ter mais partes do ácido acético não ionizado do que parte não ionizada. Consequentemente, eu vou ter poucos íons e a lâmpada vai acender fraco. Tá? Então, o ácido acético, ele é um eletrólito fraco, porque ele vai ter poucos íons liberados em água. Aí imagina que pergunta uma questão do vestibular. Eu tenho lá um pouquinho de 2 materiais brancos, um é cloreto de sódio e o outro é sacarose. Aí eu quero saber qual é qual. Vamos fazer o teste então. Então eu coloco os 2 pozinhos brancos, um pouquinho de água. Coloco um pouco de água e a gente homogeneiza um pouquinho. Vou lá, homogeneizo um pouquinho. Tudo bem? Agora a gente vai fazer o teste. Bom, qual que vai ser o teste? O cloreto de sódio é um composto iônico. Se ele montou uma solução, ele vai ter uma dissociação de íons. A sacarose é um composto molecular e não é ácido, então ele não libera íons. Então, vamos fazer o teste primeiro com a sacarose. O teste com a sacarose não acendeu. Então a sacarose não acendeu. Por que a sacarose não acendeu? A sacarose, o açúcar comum, quando você coloca na água, material sólido, ele vai formar uma solução de sacarose dissolvida em água. E acaba o quê? Continuando o nosso composto molecular. Então não houve formação ou ionização desse processo de quando a gente dissolve a sacarose na água. Ela simplesmente ficou dissolvida em água e montou uma solução. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Agora eu coloco em contato com a água e mergulho na minha solução, o nosso testador de condutividade. A gente observa que a lâmpada acendeu. Então, a lâmpada acendeu. A lâmpada acendeu. Então a gente pode verificar que houve liberação de íons. Cloreto de sódio na água liberou o cátion Na+, e o ânion Cl-. Liberou íons, acontece uma condutividade eletrolítica que formou uma solução eletrolítica. Então, como o pessoal pode perguntar isso no vestibular para vocês, uma questão de prova. Como a gente pode verificar um teste bem simples, se o material ele é um composto covalente ou um composto iônico. Um teste é, se dissolver em água e não for ácido, que acaba complicando um pouquinho mais, mas se você dissolver em água o composto molecular clássico, com exceção dos ácidos, eles vão formar uma solução, se for solúvel em água, que não vai conduzir corrente elétrica. Agora, se você pegar um composto iônico que dissolve na água, esse composto iônico, quando dissolve na água, ele acaba liberando íons que formam uma solução eletrolítica e acaba conduzindo corrente elétrica. E no caso dos ácidos,
Os ácidos, quando você coloca na água, eles liberam íons. No caso, o cátion H+, e o ânion, correspondente do ácido. E alguns ácidos são ácidos fracos, que eles até liberam íons em água, só que a forma não ionizada acaba prevalecendo e com poucos íons a lâmpada acende fraco. Tudo bem? Esse é o laboratório do Dino, onde você aprende vendo. Até mais!